sempre. Foi uma grande surpresa, né, ter recebido um convite desse, né, que veio assim de presente, né, porque é uma grande oportunidade, né, de nós trocarmos ideias. Sabe, o nosso conhecimento espiritual é infinito, né, e até nós chegarmos lá nos Espíritos que estão junto de Deus, vamos ter que aprender muito e praticar muito, não é isso? Esse é o nosso grande objetivo aqui na face da Terra, né? Em primeiro lugar, instruir, depois amar as pessoas, não é isso? Então, eu sugeri à Luísa, né, esse tema um tema que eu acho bastante interessante. Falar um pouquinho assim, ó, de Paulo de Tarso. Um pouquinho assim de nada, de Paulo de Tarso, né? Por que isso? Porque ele é considerado, não consta que ele teve com Jesus nenhum segundo da vida dele. Mas ele, pelo tamanho da obra dele, ele é considerado o 13º apóstolo, como se fosse o 13º apóstolo. É um apelido, na verdade, carinhoso, lógico, pelo tamanho da obra dele. E é muito interessante assim, ele tem assuntos profundos, mas as palavras que ele utilizou para as cartas dele, nós vamos ver nas cartas dele, simplesmente não precisa pegar dicionário. É impressionante como ele conseguiu essa façanha. Acho que tinha a ideia, obviamente, né, do pessoal que era inculto na época, né? Porque ele gostava de se expressar em grego. Ele adorava grego, né? Então todas as cartas foram escritas em grego, né? Que ele adorava. Falava outros idiomas que nós vamos ver. Então, o importante é o seguinte, ó, qual que é a dificuldade do Paulo? Uma dificuldade. Não que seja difícil entender, apesar de que alguns escritos dele são muito profundos para a gente parar e pensar mesmo. Mas o problema é escolher o que falar dele de tão grande que é a obra dele. Esse é o problema. Então, o que eu falo agora? É uma dúvida recorrente, acho que não é só para mim. Falo isso, não falo isso, tem esse monte, eu preciso reduzir para isso aqui, né? Bom, mas enfim, vamos lá então, tá? Então nós vamos fazer o quê? Uma breve introdução do que o Paulo de Tarso, como ele foi o planejamento dele, mais ou menos, planejamento dele, tá? Formas de atuação e de comunicação. O que mais? Vamos falar um pouquinho assim de uma das cartas dele, que são as cartas aos Tessalonicenses, até 8:15, né? É. Tá, obrigado. Tá. Então, vamos lá. Opa, precisa ligar, né? Tá. Então é o seguinte, olha, como é que funciona o Novo Testamento? O Novo Testamento funciona assim, ó. Ó, em primeiro lugar, 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem o quê? Aí do apóstolo João, quem escreveu o Apocalipse, que não quer dizer que vai acabar tudo, é uma revelação. A palavra Apocalipse aqui quer dizer revelação. Do João, e tem mais o quê? E o conjunto de todas as epístolas. Tem de Pedro, tem de Paulo, nós vamos ver aqui já já, tá? Então, uma breve apresentação. Então, qual é o objetivo? O objetivo é entender o grande trabalho de Paulo de Tarso, seus planejamentos, ações e forma de comunicação para vencer todas as barreiras da época. Esse era um grande problema, porque todos aqueles que eram a favor de Jesus eram perseguidos, né? Nós sabemos que o único que teve morte natural foi João Evangelista, que ele morreu desencarnou na ilha de Patmos, qualquer coisa entre 97 e 103 anos de idade, ninguém sabe o quê, né? Mas calcula-se mais ou menos isso, né? Tá, depois quem teve? Teve o Judas, que infelizmente previu a própria reencarnação, tá? Ora, todos os outros apóstolos, inclusive Paulo, foram assassinados, ou por apedrejamento, ou por degola. Então, para ver como é que o tempo lá era, como diz o ditado, né? O tempo era feio naquela época, não é isso? Tá? Muito que bem. Aí, então, conhecer um pouco das famosas cartas de Paulo de Tarso, né? Então é o seguinte, vamos lá, primeiro lugar, ó, nasceu em Tarso, na Sicília, Cilícia, não é Sicília, é Cilícia. Sicília onde fica? Na Itália. Paulo de Tarso não era italiano, tá? Ou seja, hoje é Turquia, mas na verdade estava sendo dominado na época pelo Império Romano. Ele é judeu da diáspora. O que é diáspora? Diáspora é o seguinte, quando o povo hebreu sofreu invasões durante 100 mil anos. 1000 anos, se nós fizermos a conta aí segundo os exegetas, eu fiz essa conta, 958 anos eles sofreram invasões, uma atrás da outra, de repente tinha um segundo batalhando aquele primeiro que já estava lá, então vocês imaginam como era o clima para eles lá também, de guerra, clima de guerra mesmo. Então muitos judeus ou foram expulsos, ou você me obedece ou você cai fora daqui, desculpa a expressão, mas era essa, né? Ou então tomaram a iniciativa de ir embora, eu não vou ficar aqui, acabou, tá?
Então, então ele é filho de judeus, um pai judeu e mãe judeu, da diáspora. Ele nasceu lá na Cilícia, porém ele é filho de pai e mãe judeu, que migraram da área onde é Israel, né? Tá. Aí, o que mais? Só que tem um detalhe, todo esse povo que saiu de lá mantiveram a identidade religiosa tal e qual sempre foram, nunca se deixaram misturar por nenhuma cultura local, seja ela qual for. Então o povo hebreu tem esse dom com eles também, tá? Que mais? Nasceu mais ou menos 5 anos antes de Cristo e desencarnou por volta de 63, então ele desencarnou moço, 68 anos de idade, que é muito moço para o dia de hoje, né? Tá? Sem registro, você esteve com Jesus, não se tem notícia de uma vírgula que ele tenha estado com Jesus 1 segundo sequer. Muito bem, já falei isso, né? Tá bom. Aí, opa, acho que eu vou desistir, viu? Eu vou desistir. Depois a gente vê aqui. Deixa eu ver se ligando eu vou. Lá, não tá bom. Acho que deve ser a pilha, mal contato da pilha, Gabriel. Aí, bom, vamos lá. Eu vou batendo o dedo aqui, tudo bem. Bom, o que mais? Ele recebeu uma cultura grego-romana, olha, vocês veem como nada por acaso. Kardec não foi sacerdote druida em encarnações passadas? Depois se tornou Kardec. Tinha todo um conhecimento anterior. Paulo de Tarso também, olha, nasceu lá na Turquia, naquele povo lá, falava em grego normal, ó. Recebeu uma grande cultura greco-romana em casa, apesar da formação judaica, né? São culturas diferentes que não deixaram que ele ficasse fechado. Ele absorveu parte dessa cultura e isso foi bom para ele, óbvio, porque é o futuro. Né? Para você ver que Jesus não escolhe as pessoas ao caso, não é isso? Tá. Ou seja, fruto do ambiente que ele vivia, que ele também quis aprender outras coisas também, né? Mas nunca perdeu a identidade religiosa. Ele absorveu cultura, mas a identidade religiosa permaneceu igual, senão ele não seria o que foi, né? Em épocas, culturas e lugares diferentes. Muito que bem. Então, ele teve grande influência de esportes, que naquela época tinha os espartanos atenienses, né? Isso já era o que deu origem à nossa Olimpíada de hoje, né? Conhecia como ninguém o direito romano, certo? Arquitetura, arte e cultura estão presentes em seus escritos. Isso vai pegando aqui uma lista, nós vamos achando exatamente isso, né? Ou seja, e tinha também o quê? Exatamente por essa grande informação dele, tinha o quê? Um grande senso de conciliação e fraternidade, tá? Ele sabia controlar muito bem certas situações, tá? Muito que bem. Aí, vamos lá. Aos 15 anos muda-se para Jerusalém para tornar-se rabi. Foi um grande lance da vida dele. Falei, eu quero me tornar rabi. Foi aí depois ele se tornou o membro do Sinédrio, né? Recebeu grande preparação intelectual e acadêmica em Jerusalém. Então, fora a cultura que ele já tinha, voltou para a terra dos pais dele, né? Não sei se os pais estavam juntos ou não, mas ele dominava o Império em Jerusalém. Tá, o que mais? Vamos lá. Dominava o hebraico, o aramaico e o grego perfeitamente, embora ele gostasse de falar do grego. Tá? Percorreu imensa região do Império Romano, nós vamos ver aqui no mapa, vou mostrar alguns mapas para vocês. E houve também qual era o objetivo que quando Jesus deixou para os apóstolos antes de ser crucificado. Ele falou, olha, vocês têm uma grande missão e agora, ó, espraiar. Até agora vocês só aprenderam praticamente. Agora, a hora que eu for embora, ó, vocês têm que se espraiar a cultura. Então, ele também foi responsável por uma grande difusão do cristianismo. O que ele era, o Paulo de Tarso? Tecelão, como o pai também, fabricante de tendas com o pai. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3, tá? Muito que bem. Entre muitas dificuldades que ele enfrentou, ó, vamos ver só um pouquinho, ó. Foi apunhalado 39 vezes pelos judeus. Pera, os judeus? É porque você é traidor. Você está do lado de Jesus, então você é traidor. Foi apunhalado pelos judeus, não é pelos outros povos que ele tenha passado, na Grécia, sei lá onde for, não, pelos judeus. Ali a barreira é pesada. Saiu fora do... Ou você concorda comigo ou você está no meu time, não é isso, tá? Muito que bem. Flagelado 3 vezes, uma vez apedrejado, teve apóstolo que morreu apedrejado, chamada lapidação, né? Sofreu 3 naufrágios e um deles ficou em mar à deriva, tá? Tudo isso foi daquela época, muito que bem. Então a pergunta é, oi? Nós reclamamos da vida, é isso aí, é bem lembrado, e eu aqui reclamando da vida, perfeito, legal. Bom, então, o que são as epístolas?
Epístola e carta é a mesma coisa. Tem uma diferençazinha que os exegetas, os estudiosos falam que epístola, isso eu nem levo em consideração, porque para nós isso não interessa, nós não aprendemos nem o AEU, muito mais isso aí, né? Fazer assim, mais para os teólogos que tem essa diferença, para nós não. O que são as epístolas? Então o que acontece? Como é que elas surgiram as cartas das epístolas? Paulo chegava a uma cidade em que muitos tinham ouvido falar de Jesus, ou simplesmente não tinham ouvido falar de Jesus, porque é expansão, é difusão, certo? Adentrava em estrada de terra e via que tinha um povoadinho, ia lá, já parava e já aproveitava para difundir o cristianismo. Segundo, o que ele fazia no lugar? Dava uma catequese básica, então ensinava, tá? Fundava uma comunidade cristã, estabelecendo uma organização e deixava ali alguns líderes para tocar o assunto, que ele vinha embora para outro lugar, certo? Tá, muito que bem. Aí, só que tem um problema. Oi, posso... Esse apunhalado foi esfaqueado, não? Não, com punhal mesmo. Na época tinha punhal. Não é simbólico, não é tipo trair. Não é simbólico, não. Ele não dava para matar, mas é para o cara sofrer as consequências. Quem sabe assim você entra no meu esquema. Era assim, não é isso? Tá? Mas tudo bem, até parece que violência nunca resolveu nada, né? Muito que bem. Aí, o que acontece? Chegou um ponto que eles queriam a presença dele de novo nos povoados. Nós temos muita dúvida, tinha mesmo dúvida, e tinha razão para ter dúvida. E tinha o pessoal do contra, que iam lá questionar, que não queriam aquilo, certo? Como sempre, né? Ou seja, só que chegou um ponto o seguinte, ele não conseguiu atender a todas as visitas solicitadas. Não conseguiu, e ele ficou quase em depressão por causa disso, tudo bem. Aí, o que ele fazia? Na expansão ele dava grande quantidade de cidades e quantidade de adeptos, e aumentando cada vez mais. E o pessoal chegando, e o pessoal, o que vocês estão falando aí que eu não estou entendendo? E às vezes tinha algumas dúvidas básicas que o pessoal não tinha conhecimento. Tá. Teve grande parte dele contra autoridades religiosas da época e também autoridades políticas também. Se juntavam, às vezes, para ficar contra o camarada. Teve situação que teve que sair correndo. Foi avisar, esse cara está armando contra você, é melhor você ir embora daqui. Tá? Muito que bem. Aí, ele foi encarregado de levar a proposta adiante, abrindo novas fronteiras, onde o cristianismo não havia germinado, já adiantei esse expediente. Não tinha nada, zero, nem isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Não sei quem é Jesus. Entendeu? É assim que ele chegava lá e dava um catequese básico. Ou seja, agora o detalhe, uma coisa que é muito importante, não parece um detalhe, mas não é. O Paulo se refere a essas comunidades como igreja. Você fala, pô, pera um pouco, igreja? O que nós não entendemos? Que tem uma construção, como se fosse uma igreja, como se fosse esse centro espírita. Não havia nada disso. Era tudo no blá blá blá, ou debaixo de uma árvore, ou no meio da rua, ou na pracinha onde tinha as árvores ali. Era tudo no blá blá blá. Não tinha construção física, nenhuma delas foi construção física, tá? Muito que bem. Isso que é importante, ele chama de igreja porque é um modo carinhoso dele de se referir, né? Ou seja, locais em que havia formado as comunidades. Então, quando ele falava igreja, já tinha se formado uma comunidade cristã lá naquele local, tá? Muito que bem. Aí teve um problema seguinte, chegou um ponto que ele não teve mais como estar presente nas comunicações. Não dava, é um Paulo só que tinha, não tinha muitos Paulos, né? Tá? Ou seja, quando ele podia, ele retornava às comunidades, nós vamos ver, teve lugares que ele frequentou fez duas, três visitas, né? Para dar continuidade ao processo cristão, porque a difusão tem que crescer em quantidade de pessoas e em conhecimento também, né? Ou seja, era o quê? Para ele é um amadurecimento da fé das pessoas, então ele estava preocupado. Tá? Pô, a pessoa que aceitou, que ótimo, é um multiplicador de Jesus, por que não, né? Ou seja, ou aí quando ele não podia ir, o que ele fazia? Ele enviava pessoas da confiança dele para responder as perguntas daquelas montes de solicitações que ele estava recebendo. Tá? Muito que bem. Aí, aqui vamos ver aqui, essa é a primeira mensagem, não sei se estão chegando aqui ou não, primeira viagem missionária de Jesus, ele sai daqui, Antioquia, Tarso, vem aqui, Derbe, olha o que ele andou aqui, passa para cá, vem para cá, Tessalônica, a Itália está aqui, perdão, a Itália está mais para cá, desculpa, aqui é Grécia, aqui é a capital de Atenas, está vendo aqui, ele passou por toda essa região, tudo que ele formou, cada uma dessas ele formou uma comunidade, tá? Então, por exemplo, Mileto, Rhodes, aqui, Patara, Macedônia, aqui,
Tessalônica, então tudo isso aqui que foi a mensagem nossa de hoje, foi nesse ponto aqui, tá? O que é isso aqui? O mar Mediterrâneo, tá vendo? É muito grande essa área de barco, de cavalo, de a pé, não tinha como, né? Tá, o que mais? Aí, no livro Paulo e Estevão, o que eles falam é o seguinte, ó. Ele pede ajuda para Jesus. Ô mestre, me ajuda aí, pô, o que eu faço agora? Tô aqui, tô com problema, me ajuda aí, né? Não sabe como resolver. Então foi aí que ele recebeu o seguinte, ó. No livro Paulo de Estevão, parte 2, capítulo 7, as epístolas, orando, pedindo meditação a Jesus, pedindo orientação a Jesus. Tá, o que está escrito lá? Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Escrever todos os problemas em meu nome. Escrever. Então, o que é isso? São as cartas. Essa foi a solução. Se eu não posso ir, eu vou escrever e vou mandar alguém me levar para mim. Vou escrever, eu mando. Então, foram as cartas de Paulo, tá? Quer dizer, ele já tinha dado... A carta de Paulo não resume todos os ensinamentos dele, uma parte, que ficou por escrito. Fora o que ele já teve nas viagens dele, que nós vamos ver agora mesmo, né? Então, doravante, Estevão, grande benfeitor, permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo meus pensamentos e o trabalho de evangelização. Poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Ou seja, você pode continuar, faça isso que vai dar certo, porque você vai ter inspiração que você precisa para dar conta da missão que você abraçou. Tá? Ele é um exemplo maravilhoso. Bom, nós vamos ver outras qualidades aqui. Então, o que mais? Então, o que são as epístolas? São aquelas cartas que ele escreveu, né? Que nós temos tanta coisa aí, nós vamos mostrar uma foto aqui. São 14 de Paulo, 3 de João, 2 de Pedro, o Simão Pedro, tá? Uma de Judas, não é aquele Judas que nós estamos pensando, é outro Judas, e uma de Tiago. Total de 21 cartas que estão escritas lá no Testamento, na Bíblia, tá? Muito que bem. Então, as cartas foram a segunda ou a terceira etapa na evangelização dos povos. Teve lá pessoalmente, teve lá os indicados por ele, mas em compensação, ainda assim, algumas casas receberam cartas também, teve que mandar cartas também, não é isso? Embora dirigidas em ocasiões e grupos de culturas variadas, tenham a mesma doutrina fundamental, Jesus e Deus, mais nada, não saiu fora uma vírgula de todos os ensinamentos de Jesus, tá bom? Muito que bem, o que mais? Não são, outra coisa, olha, importante, ó, não são tratados de teologia, jamais. Não são estudos teológicos, por isso que eu falei no começo, que o pessoal lê e entende o que está escrito ali, praticamente, né? São respostas a situações reais que chegaram para a informação dele, tá? Que bem. Então, aí, quais é o objetivo das cartas? Superar a falta de presença, obviamente, né? Responder dúvidas, isso é muito importante. O que eu faço agora? E quando me acontecer, o que eu faço agora, tá? Orientações, conselhos para assuntos urgentes, específicos e variados, contra invasões, por exemplo. Ele dava conselhos também, tá? Ajudar a superar tensões políticas e religiosas, porque o povo de lá simplesmente estava sofrendo pressão política e religiosa, tá? Sugestão de providências para problemas concretos e específicos naquele momento. Algumas delas são concretos e específicos. A de Filemon é exatamente isso, tá? Muito que bem. Quais são as diferenças básicas de atuação? Primeiro, o ensinamento básico que desperta o surgimento nas comunidades. Então, isso é primordial. O ensinamento básico que desperta o sentimento, surgir o sentimento, vamos dizer, das comunidades, das pessoas, tá? O que mais? A continuidade em que as comunidades convivinhavam no dia a dia. Então, nada podia se perder. O negócio é ir para frente, não para trás, certo? Muito que bem. Então, são 14 as cartas de Paulo. Tessalonicenses 1 e 2, Coríntios tem 2, aí vem Éfesos, Hebreus, Gálatas, Romanos, Colossenses, Filipenses, tem uma só, tá? Que mais? E tem as pastorais, que são destinações específicas aos líderes das comunidades que tinham dúvidas que eram mais pertinentes e mais assim, específicas e mais profundas. Então ele dirigia as cartas diretamente àquelas pessoas lá. Não era para o povoado, você lia, entende e depois passa para o povo aqui, né? São duas de Timóteo e uma de Tito, tá? Muito que bem. E tem uma também que é pessoal, a Filemon, porque tem um escravo que fugiu e foi parar na mão do Paulo sem querer, quando o Paulo estava preso em Roma, tá? E então ele escreveu a carta para o Filemon para perdoar esse escravo, que era uma ótima pessoa, maravilhosa, estava arrependido, tá? Aí
que nós podemos falar sobre as cartas? São atemporais. Por quê? Porque até hoje elas estão muito bem escritas e muito bem aproveitáveis por nós. Não estão superadas, não é isso? Então, Deus é tudo e Ele o serve com uma lealdade absoluta, a abnegação a Deus e a Jesus de forma total. Não tinha outra função na vida senão isso, tá? Ensinou a prática da fraternidade em função das divergências entre os gentios e judeus convertidos ao cristianismo, tá? Porque tinha um sério exemplo, porque os judeus falavam assim, os judeus falavam assim, como é que eu vou aceitar um camarada na minha religião que não pratica circuncisão? Não aceitavam isso, não aceitavam. E ele foi lá e deu uma ideia e conseguiu falar o seguinte, olha, quem for assim vai ser opcional, dos gentios vai ser opcional, quem quer faça condição, quem não quer não faça, aí acalmou a turma lá, não é isso? O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Ou seja, o que é o verbo? É a palavra, é o texto, é o conteúdo da mensagem a ser passada, né? Da sua exemplificação e da sua vida. Então, o que ele tinha um quê? Um grande ideal religioso, grandioso ideal religioso. Isso, ponto passivo, não precisa nem falar, isso é até óbvio, né? A abnegação aos que ama, dedicou a vida dele aquelas pessoas que o procuravam, que queriam saber dele alguma coisa. Abraça a missão, sente responsável com todos os braços possíveis e imagináveis, com toda a força, né? E era um ser cerebral também, por que não? Um cara sensacional, soube contornar muitas situações, políticas, sociais, religiosas, etc e tal, tá bom? Muito que bem. Aí, quais eram essas dificuldades? Porque ele foi apunhalado, apedrejado. Primeiro, você era um doutor da lei, você estava falando de Sinédrio, que agora virou para Jesus agora. Jesus não é nada, ele não é o Messias, e ponto final. É assim que falavam. Então ele foi cobrado disso. Segundo lugar, ou seja, ele tinha grande conhecimento das leis judaicas. Então por que você não está mais praticando já? Porque eles eram muito rígidos também, né? Tá bom. Então quais são assuntos tratados em todas as cartas dele? Todas. Primeiro, imortalidade da alma, comprovada pela ressurreição de Jesus. Paulo acreditava piamente na ressurreição, piamente. Então, a primeira epístola Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Ele não cansou de falar isso. A ressurreição existe, sim. Hoje nós sabemos que não, né? Muito que bem. Preservar a cultura doutrinária do cristianismo, muito que bem. Aplicação da lei do amor, revelada por Jesus. Que mais? Necessidade de renovação interior é condição essencial para seguir os passos de Jesus. Tá, então, reforma íntima, tá vendo? Não tinha aquele termo lá, mas hoje em dia o que é? Reforma íntima, tá? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos partir para a nossa segunda parte, que é a Epístola aos Tessalonicenses, né? Só um minutinho. Pode deixar, obrigado. Ah, tá bom, obrigado. Ah, é grande, é comprido, tá. Bom, vamos lá. Então, 8h30, né? Tá. Então, vamos lá. Oi? 8h15? Ah, é, 8h15, desculpa, já tô não tem jeito de enganar não, tá? Bom, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tudo que está em vermelho é do Império Romano. Era, na época de Jesus, o Império Romano demorou mais ou menos 400 anos. Ele começou, não, 300 anos. Começou no 180 a.C. e foi lá para 120 depois de Cristo. Então, o domínio do Império Romano começou e terminou mais ou menos em 300 anos. Olha só o que eles dominavam de época na hora. A Itália está aqui, ó, certo? Roma, ó. Olha só que eles dominavam. Imagina tudo isso aqui, ó. Hoje é Líbia, hoje é Egito, Arábia, região onde Jesus estava. Hoje é Síria, Damasco, e Capadócia. Quer dizer, está um pouco misturado o mapa, mas ó, olha só, Rio Nilo aqui, né? O que tem aqui, ó? Para nós vermos aqui, ó. Só como curiosidade, isso aqui é parte extra, ó. Tem uma linha, vocês não estão vendo aqui, ó. Ah, não aparece aqui, não. Ah, tem uma linha que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui só de perto. O que é isso aqui, ó? É o canal de Suez, onde hoje é o canal de Suez. Aqui passam embarcações o dia inteiro sem parar, não sei quantas mil por ano. Tá? É o canal de Suez aqui, tá? Então, ó, imagina o seguinte, outra coisa, ó. Delta do Nilo. O que é delta do Nilo? O que é delta do Nilo? É a região onde tem o rio Nilo e tinha toda cheia de plantação. Foi aqui que veio, quem veio parar aqui? Foi o Abraão. Depois o Moisés saiu daqui e parou aqui na região do Monte Sinai, aqui, ó, certo? Olha só que região grandiosa é essa aí, né? Tá, muito que bem. Então, o que mais? Vamos ver aqui o próximo mapa.
Dá para ter uma ideia do tamanho do Império Romano, né? Eles mandavam mesmo, ó. Que é essa? Essa aqui é a segunda viagem dele, ó. Ele saiu da onde, ó? Ele saiu daqui. Tá? Ele saiu de... Não, pera um minutinho só. Aqui, ó. De Antioquia. Tarso, passou. Derbe, Lisa, fez toda essa volta aqui, ó. Tá? Ó, passou por... Teve lugares que ele frequentou 2, 3 vezes, falei, né? Éfeso. E aí vai e voltou lá para a região onde hoje é Jerusalém, né? Região de Jerusalém, tá? Israel, né? Tá. Olha só, naquela época fez tudo isso. Aqui, tudo que vocês estão vendo de tracinho aqui, ó, não importa a cor, não importa se é tracejado, pontilhado, não interessa. Tudo isso aqui foi viagem dele, ó, os caminhos que ele fez, ó, tudo. O roxo, o vermelho pontilhado, vermelho continuado, ó, tudo isso aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui é tudo viagem dele, ó, tá? Então você vê, ó, hoje Corinto, Atenas, vê aqui, ó, Beteia, Tessalônica, Filipos, tudo isso aqui foram viagens dele, tá? Ele fez tudo isso antes de escrever as cartas, né? Por isso que o trabalho dele é grandioso também, né? Muito que bem. Aí, quem são os precursores dele? Ó, são Paulo, Silas, Timóteo, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Lucas é o Lucas apóstolo, tá? Ele teve com 2, 3 apóstolos. Nessa aqui, na Tessalonicenses, Tessalônica, quem teve com ele foi o Lucas, que está no Evangelho de hoje, tá? Tá bom? Então é ele mesmo, mas tem o mesmo nome, a gente tem que dizer, né? Ou seja, formar uma comunidade cristã, onde foi a maior cidade cristã? Macedônia, porque ele era um porto grandioso, era um comércio fantástico para aquela época, tá? Acho que até o século 2, 3 depois de Cristo, foi uma região muito de comércio, porque tinha muita embarcação, etc e tal, né? Até o século 3. Olha lá, até o século 3. Tá? Então ele foi lá que ele ficou mais tempo também, porque sabia que a população era maior lá, lógico, para a pessoa chegar no lugar lá, né? Bom, aí que mais? Conceito cristão discutido no século I. O Paulo fala, Jesus voltará em breve. Além da ressurreição, ele acreditava, Jesus vai voltar em breve. Era um conceito recorrente na época. Jesus vai voltar. Então, em primeiro lugar, Jesus voltar em breve, isso ele falou várias vezes, até o dia do juízo final. Muito que bem. O que é o juízo final? É o dia que seremos julgados pela nossa própria consciência, como nós sabemos hoje, né? Tá, muito que bem. O que mais? Prática do bem e busca pelo progresso espiritual. Então ele sempre enfatizou isso. Pratiquem o bem, façam o bem, que isso é progresso espiritual para nós para o futuro. Ele está falando isso não é nas entrelinhas, nas linhas mesmo, da caridade, da fraternidade. Não usava essa palavra caridade, fraternidade, mas as ações são todas exatamente com isso, né? Qual é o primeiro assunto da primeira carta aos Tessalonicenses? Futura vinda do Cristo. Então vamos ver o que acontece. Ó. Primeiro, o que ele falava? Para a gente receber Jesus de novo, nós temos que ter um pedido de uma vida simples e santificada. Então, calmo, tranquilo, vidinha bem simples, com a família, nada de riqueza, nada de suntuosidade, nada disso. Isento de práticas sexuais ultrajantes, porque naquela época existia incesto, existia prostituição, existia estupro. Isso aí acontece desde que o homem descobriu outras coisas piores por aí, né? Tá. E aí ele falava assim, ó, o Senhor, Deus, é vingador de todas as coisas. Mas precisava falar isso naquela época. Por que isso? Porque tinha que amarrar, porque era o entendimento da pessoa, do pessoal de lá. Então, o Senhor é vingador, fala isso claramente. O Senhor é vingador de todas as coisas. Por que isso? Porque ele tinha que ser dito dessa época para dar um chacoalhão no pessoal espiritual, né? Chacoalhão espiritual, lógico, né? Tá, o que mais? Pessoas adotavam o cristianismo, mas tinham dificuldades do quê? Em abandonar os rituais, idolatrias, faziam oferendas. Na época de Jesus tinha um camarada fabricante de objetos de prata, o camarada era milionário, tá? Eu não lembro o nome dele, mas ele é milionário na época de Jesus. Por quê? Ele fabricava objetos para fazer culto, porque bebia sangue de animais, para cultuar Deus, etc e tal, né? As quais estavam mais acostumados com o paganismo reinante. Então, foi um trabalho medonho trocar a religiosidade das pessoas, né? Que mais? Motivos também. Eliminar esclarecimentos, preocupações e esclarecimentos quanto a, primeiro, destino dos que descarnam. Isso, ó. Qual vai ser uma pergunta também? E quando eu morrer, o que vai ser de mim depois que Jesus foi embora?
E quando Jesus voltar, como vai ser? Ele explica direitinho lá, nós vamos ver aqui agora, que isso eu acho muito interessante, como eram feitas, nós temos que deixar bem claro que a caracterização da época, deixar como funcionava na época, para nós termos, quem sabe muitos de nós não frequentou lá também aquela época, ninguém sabe, né? Muito que bem. Aí, e que mais? Descendo dos que desencarnam antes da volta de Jesus, tá? Que mais? Paulo aborda a ressurreição dos mortos, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Eles não compreendiam o sentido real da ressurreição. Então eles tinham duas dúvidas. Qual forma e quando será a minha morte e quando Jesus vier para cá? Como será? Então primeiro, eles não conseguiam entender o real sentido da ressurreição. E como ficariam os mortos, né, e os vivos quando Jesus voltasse? Como ficariam? E aí? Dúvida recorrente. Ele dá a explicação dele, ó. Paulo asseverava que a ressurreição é uma realidade. Falava isso a qualquer jeito, de qualquer forma, não tinha dúvida assim, ó. Aí ele explica como será o processo de ressurreição de Jesus e de que forma serão tratados os mortos-vivos. Então Paulo está explicando. Vamos à explicação de Paulo agora. O Senhor desceu do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, os espíritos ressuscitarão primeiro, essa primeira fase. A segunda fase é, segundo lugar, nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Então, os mortos serão ressuscitados e ficarão lá nas nuvens. E os vivos seremos arrebatados para se encontrar com os mortos lá em cima no céu. É assim que ele explicava. Alguma dúvida ou não? É um pensamento da época, tá? É assim que ele explicava. Então, quem está vivo vai para o céu com o corpo e tudo, que é o que ele falou, né? Que eu entendi aqui. E quem está morto já está por lá mesmo, já fica por lá, mas ele vai ser ressuscitado, ou seja, com o corpo, não é isso? Vai ter um corpo físico lá em cima, né? O que mais? No tocante, aí, quando e como? No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrevermos porque vós o sabeis. Olha o que ele fala, hein? Perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão noturno. Opa, ladrão noturno? Pergunta né? Alguém sabe quando o ladrão vai entrar na casa de alguém? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. No apartamento, ninguém sabe. Porque aí ele deixaria de ser ladrão. Mas é o que ele quis dizer aqui. Será de repente e vai pegar todos nós de surpresa. Então, preparem-se, porque Jesus vem aí e vai vir logo. Todos vocês têm que estar preparados para não sofrerem depois. É o que está falando aqui, né? Tá bom, o que mais? Aí, ele falou mais coisas. Muitos avisos precederiam a esse dia do juízo final, mesmo não sabendo quando é. Em primeiro lugar, haveria um esfriamento da fé. Olha só o que está acontecendo hoje, hein? Certo? Esfriamento da fé. Muitas pessoas estão deixando para o lado religioso, para preocupar só com o lado material, etc. Esfriamento da fé. Segundo, ímpio, descrente e impiedoso. Para quem não sabe, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não se preocupa com o lado espiritual da vida. Esse é o ímpio, tá? Então ele serão muitas pessoas descrentes e sem religiosa nenhum, tá? E muito impiedosas, tá? Muito impiedosas, não vão perdoar nada e simplesmente nada, não podem mexer com elas em nada. Ou seja, e aí haverá o quê? Condenação para prática de injustiça. Quem praticou justiça durante a vida vai ser punido sim no dia do juízo final, o dia que nós nos encontrarmos com Jesus lá no céu. Ou seja, aqui ele fala uma menção muito clara sobre o quê? Sobre os falsos profetas. Até hoje tem isso aí, né? Nós sabemos disso, né? Pessoas que se aproveitam da religião para enriquecer. Tá bom. Graças a Deus nós estamos no outro caminho. Tá bom. Vamos vibrar por eles, né? Tá bom. Aí, o que acontece? Os mortos não morriam, ele falava assim, os mortos não morreram, estão lá em cima. Apenas dormiam até a ressurreição. Quer dizer, o espírito ia para o céu e estava dormindo lá. Quando Jesus voltasse, ele ia ser acordado, ia reencarnar, não é isso? Ia haver ressurreição, o mesmo corpo, e nós íamos para lá e ele sabe. Portanto, não durmamos, a exemplo dos outros, mas vigiemos e seremos sóbrios. Ou seja, não adianta se afobar. Sobriedade, vigilância, etc. e tal. Quem dorme, olha só o que ele fala, quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Ou seja, quem não está nem aí,
quem não está nem aí vai sofrer as consequências. Por exemplo, no teu ímpio, ele faz tudo aquilo que não interessa para a evolução espiritual. E o que é iniquidade? Iniquidade é a ação do ímpio quando não tem nada de útil nisso, né? Tá? Então é isso aí. Então quem dorme de noite, ou seja, dormir é só para de noite. De dia você tem que ficar esperto e consequentemente, fazer a sua parte na sua evolução espiritual. E mais, nós, pelo contrário, olha só o que ele fala, que somos do dia. Quem é o dia? O não ímpio, o que está praticando o quê? Os ensinamentos de Jesus. Olha só o que ele fala, seremos o quê? Estaremos o quê? Revestidos da couraça da fé e da caridade, da fé e da caridade e do capacete da esperança na salvação. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Emmanuel pegou, o que é importante essa frase? Revestidos da couraça da fé e da caridade, tá? A outro, capacete da esperança na salvação. São duas lições que estão lá no Fonte Viva, na 98 e 94. Se vocês puderem, quem tiver em casa por Fonte Viva, quem puder comprar, lição número 94 e lição número 98. O Emmanuel pega esse trecho em cada uma dessas lições para dissertar o tema. Tá? O que é o couraça da fé? Não nos deixarmos abalar por nada. O que é o capacete da esperança? Que nós não deixamos... couraça da fé, que a nossa fé seja inabalável. E o capacete da esperança é que... Qual é a ideia? Proteger, não é? Quando a gente põe um capacete numa obra, é para proteger, não é isso? Então, é exatamente isso. Quem está protegido com o capacete da esperança e tem revestido do coração da fé, não tem que ter preocupação nenhuma, tá? O que mais? Aí fala assim, ó, discernir tudo e ficar com o que é bom. Saiba filtrar as coisas e as amizades, né? Que nós falamos até hoje, né? Guardai-vos de toda espécie de mal. Ou seja, não pratica o mal. Guardar é não praticar o mal, tá? Ou seja, ele também exortava não a fé cega, que é o fanatismo religioso, muito fanatismo. Então, assim como existe hoje, esse fanatismo religioso, as pessoas eram induzidas, ó, você tem que praticar essa religião aqui, ó. Tem um país lá do Oriente Médio que é uma religião só e é só aquela. E quem não praticar aquela religião vai sofrer as consequências. Eu não vou falar qual país que é, porque não é meu objetivo aqui, né? Tá, muito que bem. Aí, ou seja, um critério de análise baseado no quê? Vida cristã e no não julgueis. Também deixa bem claro isso. Não julgue o próximo também. Ou seja, sem estar... Jesus, eu não tenho como Jesus um segundo sequer. Olha o tamanho da obra dele, como as pessoas já vêm com aquele ensinamento na mente, né? No espírito, quer dizer, né? Tá bom. Paulo propõe o bem como referência para as ações e atitudes, tá? Que bem. Aí a segunda carta, seu Lajinho, seu corre, hein? Segunda carta, eu estou brincando, a segunda carta, só tomar uma aguinha a mais, que agora eu tenho uma parte. Pode deixar, obrigado. Dá para alcançar. É que às vezes eu me exaspero e eu gasto um pouco mais minha voz mais do que precisa. Bom, não percais a serenidade do Espírito. Aí ele fala sobre a vida de Jesus. Vinda de Jesus, vinda, tá? Não percais a serenidade do Espírito. Não vos perturbeis pela palavra profética, como se o dia do Senhor estivesse próximo. Ou seja, faça a sua parte. Se está próximo ou se não está próximo, não tem problema nenhum. Faça a sua parte e acabou. Quem fez a parte dele, sempre. Pronto, acabou. Segundo lugar, não vos perturbeis pela palavra profeta. Estava cheio de gente, desculpa da expressão, metida profeta, que queria fazer contra o ensinamento cristão. Tá? Então, cuidado, filtre, escuta só o que os meus enviados e minhas cartas estão falando. Tá? Ou seja, mais uma vez ele faz o quê? Também aos falsos profetas. Né? Muito que bem. Aí, filho da perdição, filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus, querendo passar por Deus. Falso profeta. Certo? Eles são pessoas muito inseguras, porque eles têm medo de perder a posição deles, já que não é uma posição natural. Tá? Que bem. Paulo incentiva a perseverança e diz que a fé é patrimônio dos que trabalham sem, olha só, a fé é patrimônio dos que trabalham sem medir esforços. Tá? Então, isso é muito importante também, a nossa fé na nossa doutrina, a nossa fé em tudo aquilo que nós podemos fazer de bom e de ótimo por nós mesmos e principalmente pelo próximo, tá? Muito que bem. Aí, nós nos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos afastei de todo irmão que leve desordenada e contrária à tradição do que vós recebestes. Se afastam de tudo aquilo, acabei de falar, perdão. Se afastem de tudo aquilo
que eu não estiver passando para vocês. Ó. É necessário o quê? Que ele fala nas entrelinhas. Recursos do espírito contra influências. Você não pode ser influenciado por ninguém, tem que permanecer firme. Senão a tua fé é abalável, certo? Tá. Utilização dos aprendizados cristãos, tá? Que ele estava passando. O que mais? Quais são os principais destaques dessa epístola? Ética cristã, tá? Você tem que agir com ética, respeitar o próximo. Consolo, para aqueles que sofrem. Um dia vocês serão recompensados, como Jesus falou, né? Felizes vocês, felizes são os que sofrem, porque um dia serão reconsolados, não é isso? É a tua missão, você vai fazer pelo próximo algo que você nem precisaria fazer, mas um dia você vai recompensado por cêntuplo por um. Por quê? Isso duas situações opostas. Por um lado, Jesus falou o seguinte, haverá choro e ranger de dentes, certo? Por causa da nossa consciência. Em segundo lugar, o que ele falou? Sereis recompensados a cêntuplo por um. Então, são dois ensinamentos que estão em duas pontas opostas. Podemos fazer um, podemos fazer o outro, tá? Ou seja, e outra coisa, esperança no dia de amanhã, tá? Paulo sendo alvo de ataques a pessoas fora da igreja, já falei, né? E membros das igrejas vivendo das... outra coisa aqui, ó. Desde aquela época, ó, não é de hoje não, viu? Ó, membros das igrejas vivendo da custa das igrejas. O cidadão tá lá de boa, tranquilo, pega o dinheirinho e tal, e vai vivendo, não trabalha, não faz nada, e só é um enganador profissional, né? Tá muito que bem. Aí, olha só, agora aqui é o seguinte, o que é essa foto aqui? Uns dois, acho que foi na época da pandemia, um pouquinho antes, eu não lembro. Eu estava mexendo na internet e tal, de repente apareceu assim, ó, descoberta embarcação da época de Jesus. Eu falei, peraí, deixa eu olhar isso aqui, né? Ó, só para vocês terem uma ideia. Essa aqui, que para mim é que está mais gente que para vocês, não tem problema nenhum. Embarcação da época de Jesus, ó. Do Paulo de Tarso, de Jesus, até, desculpa, um pouco antes de Jesus, eles acreditam. Pelo tipo construtivo, que eles já descobriram, é a embarcação mais antiga que Jesus. 50 anos, talvez, não tanto quanto antiga, né? Muito que bem. Porque naquela época, o Império Romano fazia muito invasão com barco, não tinha como, é barco, tá? Então é o seguinte, agora, lá na reportagem explica por que é que está assim até hoje. Olha, isso aqui tudo é madeira, lógico, né? Mas como é que conservou 2000 anos? Porque nessa região que foi descoberta essa embarcação, e da próxima foto também é outra embarcação, a quantidade de sal no mar é grande. A densidade do sal, a concentração do sal na água é maior do que qualquer outro lugar do mundo. E não é no Mar Morto, né? Porque no Mar Morto você sabe que você não consegue afundar, né? No Mar Morto o sal é tão forte, tão grande, que a pessoa que quer mergulhar não consegue ficar no fundo, de jeito nenhum. Então ali o pessoal falou, aqui você não pode se suicidar não, porque você não consegue afundar. O sal te expulsa da água, mas tudo bem, brincadeira, lógico. Então veja, é uma embarcação que está preservadíssima. Ó, esse aqui é o mastro, ó. Tinha um mastro, ó. Olha a técnica deles como era, legal. Tá? Tinha os escravos que... Tinha, lógico que tinha. Mas em compensação, ó, tinha um mastro também, técnica para aproveitar o vento também, desde aquela época, né? Muito que bem. Aí, ó, essa aqui é outra embarcação. Também foi achada com esses submarinos que mergulham 5 mil, 6 mil metros de profundidade. Hoje tem um submarino, né? Ele desce 4, 5, até 6 mil metros de profundidade. É por isso que estou descobrindo tudo esse monte de coisa que eu não descobri antes. Porque esses barcos afundaram exatamente na época em que, num local, em que tinha muita profundidade. Tudo isso, então, assim, esses dois barcos estão acima de 4.500 metros abaixo do mar, com certeza absoluta. E tá vendo que é tudo iluminado graças à iluminação do submarino, né? Tá? Então é isso, gente. Eu espero ter falado com vocês. Esse relógio correu muito. Aqui está uma pintura de Paulo de Tarso, né? Ó, ele escreve com a caneta na mão, tinha técnica naquela época, né? Escrevendo as cartas. Ó. Esse livro aqui, existia livro naquela época? Não sei se já existia livro, acho que não. Ó, oi? Existia também já? Bom, ótimo, então estou atrasado, estou sendo muito rigoroso. Não, tomara, né? Tomara. Mas ó, é assim que pode escrever as cartas dele. Às vezes tem coisas que eles acham que ele escreveu, mandou alguém escrever. Existe essa discussão sobre os apócrifos. Que são textos apócrifos? São aqueles que não são do autor e que não têm conotação cristã, né? Mas aqui a gente sabe que o Paulo de Tarso, o que está publicado por aí é texto
não apócrifo, verdadeiro e genuíno pelo conteúdo. O texto de Paulo é simplesmente inconfundível, tá bom? Gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se tiver condição de responder. Nenhuma pergunta? Não é possível que eu fale tão bem assim, né? Tem mais 1 minuto só. 1 minuto, ó. Já fechou. Obrigado pela oportunidade. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Você, Luísa, também muito obrigado pelo atendimento aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom?